Olá, galera da TV Regional. Eu tô aqui com o Wilson, coordenador de saúde mental. Estamos aqui no CAPS hoje. Wilson, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado participar aí com a gente, dar essa entrevista pra gente. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, de estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, de o que é o CAPS, como é que funciona o CAPS. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua carreira, por que você escolheu lidar com a parte de saúde mental, estar nessa área da saúde. Então, eu sou psicólogo, sou formado já há um bom tempo, e a minha chegada à saúde mental foi meio que por acaso, porque na minha época de formação a gente pouco estudava sobre atenção psicossocial. O CAPS estava muito incipiente, essa ideia dessa lógica de cuidado no CAPS. E eu fui trabalhar em clínica particular, trabalhei com psicologia social, trabalhei com pesquisa, e foi numa oportunidade que eu tive quando eu passei num concurso de 2010 no município de Cordeiro, que chegando me fizeram a proposta de trabalhar no CAPS. E para mim foi uma novidade, porque eu não conhecia, tinha todos aqueles estigmas, preconceitos que a gente tem, quando a gente não conhece. E aí eu comecei a trabalhar em Cordeiro, como psicólogo do CAPS, me apaixonei, me vi ali no meu mundo ali, Depois de um certo tempo, eu fui convidado para coordenar o CAPS, também coordenar a saúde mental daquele município. Aí um tempo depois eu passei num concurso em Cantagalo, entrei também como psicólogo, trabalhando na ponta, e depois de um certo período recebi o convite também para estar fazendo a coordenação daqui. E isso já tem uns 6 anos já que eu estou como coordenador de saúde mental de Cantagalo. Cara, coisa boa, trajetória linda. E conta pra gente, o que seria o CAPS? O que é o equipamento do CAPS? Pois é, pra gente entender o CAPS, é interessante a gente falar um pouquinho, dar uma passada breve assim, no que é a loucura, na história da loucura, porque assim, já teve períodos da história em que loucura não era problema, Pelo contrário, se a gente pensar assim na Grécia Antiga, o louco era um privilegiado, porque acreditava-se que o louco tinha conexão com os deuses, ele tinha capacidade de se comunicar com os deuses, muitas das vezes prever o futuro, então ele era bem integrado na sociedade e tinha essa posição privilegiada, Aí na Idade Média já surge uma outra concepção da loucura como um fenômeno sobrenatural, que é como se fosse uma possessão demoníaca, bruxaria, e aí a loucura passa a ocupar um espaço de segregação, de perseguição, essa conotação negativa, Na Idade Moderna, a loucura já passa a ter um entendimento, do Renascimento, desenvolvimento das ciências, como um espaço da desrazão, alienação. Então era aquele que não era são, aquele que não era possuidor da razão e tinha que estar naquele local de isolamento, segregado, Passado o tempo, com a Revolução Industrial, e o desenvolvimento das cidades, a urbanização intensiva, começou a surgir um índice muito alto de empobrecimento, mendicância, precariedade na relação das pessoas e nos cuidados. Então, surgiu a necessidade de criar um local em que pudesse abrigar essas pessoas, E aí surge o que a gente chama hoje em dia de hospital geral. E o hospital geral ele não tinha essa concepção de saúde médica. Era o espaço onde era para ficar as pessoas e que a sociedade não queria ou não conseguia cuidar. Então eram os loucos, os mendigos, as prostitutas, os endividados, que era aquele espaço, ou seja, tirar da sociedade e colocar naquele espaço. Então é a primeira noção que a gente tem de uma dinâmica manicomial, de segregação, de isolamento, para poder não incomodar o restante da sociedade.
E aí, curioso é que nesse período, né, do surgimento do Hospital Geral, também surgem as primeiras manifestações contra esse tipo de instituição, porque esse grupo, né, que não loucos, né, das prostitutas, os mendigos, eles começam a protestar porque eles consideravam humilhante estar no mesmo espaço que as pessoas, né, que eram ditas loucas, né? Então foi o início das primeiras manifestações. E aí depois, né, já no século XVIII, com Felipe Pinel, né, passa a ter um entendimento da loucura como algo patológico. Então a loucura passa a ser vista como uma doença e passível de tratamento e passível de cura. Nesse período no Brasil, não existia propriamente dito um tratamento específico para a loucura, né? Só que os loucos ou viviam perambulando pelas ruas, né, das cidades, ou trancados nos porões da Santa Casa de Misericórdia. Então era o objetivo simplesmente de isolá-los. E aí, né, no meados da década do século XVIII, o Dom Pedro II ele cria o primeiro hospício do Brasil, né, que ficava lá onde hoje é a Praia Vermelha, hoje pertence ao FRJ, e era chamado Palácio dos Loucos. E lá era dividido em categorias. Então, assim, os filhos de fazendeiros, pessoal ligado à corte, eles tinham uma dinâmica, né, um espaço privilegiado, que a atividade deles de jogos, leitura. Tinham outras classes até chegar à classe mais baixa, que eram ex-escravos, a população mais pobre, que eles não conseguiam custear, né, aquele tipo de serviço, então eles eram direcionados mais para os trabalhos braçais. Trabalhar no jardim, na cozinha, nos cuidados do espaço. E assim, curiosamente, era exatamente essa população que tinha o maior índice de reabilitação e de melhora, né? E aí, né, com a superlotação, né, isso começou a ser disseminado, né, a quantidade de internações nesses espaços, e que aquilo que era chamado de um Palácio dos Loucos, que era uma estrutura bem luxuosa na época da inauguração, foi precarizando, né, e superlotado, né, em condições terríveis. E aí surgiu a ideia das colônias dos alienados, né? Então passaram-se a ser direcionados para esses locais que normalmente eram locais afastados, em fazendas, aqueles loucos que eram os incuráveis mais tranquilos. E lá eles ficavam, né, ainda isolados, mas agora direcionados para trabalhos braçais, trabalhos na área de agricultura, né? E foi uma forma de dar conta daquela superlotação que estava acontecendo no hospício. Isso perdurou durante muito tempo, né? Até não tantos anos atrás a gente ainda tinha, né, estruturas como essas. Quando chega o período, né, mais ou menos ali após a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da farmacologia, surgiram medicações que elas conseguiram controlar esses sintomas psicóticos, né, típicos dessas pessoas, né, que estavam nessas condições. Então isso possibilitou a estratégia de poder cuidar dessas pessoas, controlando através da medicação, só que em meios abertos. Então isso intensificou o questionamento, né, daquela instituição que segregava, né? Por que a pessoa que tem, né, um transtorno mental, ela tem que estar isolada do mundo, isolada da família, isolada das cidades? Então essas medicações novas, elas foram um ponto assim, crucial para poder começar esse processo de mudança. Mas ainda assim, né, as instituições permaneciam. E aí, um tempo depois, já na década de 70, começaram alguns movimentos, né, na Europa, principalmente na Itália,
de contestação radical, né? Porque a ideia era romper de vez com essa lógica de internação, né? Essa lógica de isolamento, e trazer a proposta de que as pessoas poderiam ser cuidadas dentro da sua realidade, dentro da sua comunidade. Então começaram esses movimentos, né? No Brasil chega um pouco depois, na década de 70, né? Paralela à reforma sanitária que vinha ocorrendo, em que se colocava que o protagonismo, né, das políticas, elas deveriam partir dos trabalhadores da saúde, dos usuários da saúde, e nessa corrente também veio a reforma psiquiátrica brasileira, né, em que o paciente, né, o louco, entre aspas, ele precisaria ser ouvido, ele precisaria participar da construção do seu cuidado, assim como os familiares, os cuidadores. Então isso acabou ganhando muita força. Até que em 1986 foi criado no Brasil o primeiro CAPS, que era uma novidade, né? Era uma estratégia pioneira, em que era um serviço de portas abertas, não tinha ninguém preso, ninguém trancado, não tinha internação, composto de equipes multidisciplinares, porque já não era mais o médico, né? O médico que era o centro, né? A medicina, a lógica biológica que era o centro, mas a saúde mental ela passou a ser vista no aspecto biopsicossocial. Por quê? São diversos fatores que fazem, né, que podem causar ou agravar os sofrimentos psíquicos.